Para vencer esse campeonato atípico não precisa de muita coisa não. E o Flamengo está vivíssimo na competição. Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa vitória do Flamengo, importantíssima vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no estádio Mané Garrincha por 2-0. Vamos passar em alguns aspectos táticos, alguns aspectos foram muito importantes nessa construção da vitória do Flamengo. Mas antes, claro, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. A galera que ainda não conhece o canal, seja muito bem-vinda, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se e eu agradeço o apoio e a força de todos vocês. Bom, não foi um grande jogo de um primor técnico, tão pouco de primor tático, mas teve algo que a gente deve considerar, que é principalmente o Flamengo sem bola. Aquilo que parecia ser um perigo para o Flamengo soube conduzir, soube administrar e assim minimizou as possibilidades do Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras só teve uma possibilidade de bola descoberta, que eu trouxe aqui no canal, que é o grande perigo oriundo dessa transição ofensiva da equipe do Abel Ferreira. Foi aos 3 minutos do primeiro tempo, um gol que acabou o William perdendo, um gol escancarado. Foi a única oportunidade que o Palmeiras criou, oriundo de uma bola de verticalidade. Isso que tem na característica do time do Palmeiras. Inclusive, o Flamengo conseguiu minimizar essa bola de transição ofensiva, que o Palmeiras, muitas das vezes, essa verticalidade parecia muita pressa e não conseguia nem construir e conduzir o seu jogo. E esta é a bola que o Palmeiras teve, um período de bola descoberta, consegue dar um passe em velocidade pelo lado esquerdo que o Vinha fez a ultrapassagem, como é de característica, e o William acabou fechando no corredor central. Exceto essa jogada, o Flamengo conseguiu controlar e conseguiu impedir essa forte jogada do Palmeiras. Antes de eu trazer como o Flamengo conseguiu diminuir essa possibilidade de transição ofensiva, trago para vocês o Flamengo na organização defensiva. Em bloco médio e alto, a gente vai observar, e aqui não tem nenhuma novidade tática, né? É uma linha com 4 jogadores mais atrás, 4 jogadores ao meio e 2 jogadores mais à frente. Na defesa, o Ilharão teve a predileção para fazer a zaga pelo lado direito e o Rodrigo Caio, que acabou saindo no decorrer da partida e entrando o Gustavo Henrique. A bola coberta do Flamengo funcionou, principalmente com jogadores do bloco médio e mais à frente, e com isso não vulnerabilizaram o Gustavo Henrique, que era sim um ponto de fragilidade do Flamengo nesse período de bola descoberta. E ofensivamente, assim como o confronto contra o Goiás, o Flamengo se organizou num 4-2-3-1 com o Bruno Henrique, jogando bem aberto pelo lado esquerdo, com o Everton Ribeiro pelo lado direito, o Gabigol mais à frente e o Arrascaeta flutuando atrás do Gabigol. E a gente pode observar aqui, é um Palmeiras fazendo uma linha com 4 jogadores atrás, como já era se imaginar, a equipe do Abel Ferreira tentou povoar bastante, fazendo um funil próximo à intermediária no seu campo defensivo e abrindo mais as laterais. E o Flamengo teve possibilidade de jogar pelos lados, mais uma vez não conseguiu conduzir a equipe, tanto o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, fez uma partida melhor do que na última contra o Goiás, e tampouco o Everton Ribeiro, que este sim, vai vivendo um período de irregularidade, mas uma regularidade com baixíssimo desempenho, não fez uma boa partida o Everton Ribeiro, e é difícil o Rogério Ceni conseguir enxergar essa debilidade que o Everton Ribeiro está dando pelo lado direito para mudar, fazer algumas substituições. Vai passar, inclusive, pelas substituições no segundo tempo, porque o Rogério Ceni continua com o Everton Ribeiro, ele não substitui o camisa 7 capitão da equipe. Este aqui é o gol do Flamengo e acaba personificando o que foi a partida. Teve o erro, a lambança, óbvio, da defesa do Palmeiras, que acabou fazendo um gol contra, tentou cortar, desviou no Luan, a bola entrou, mas a origem da jogada inicia com uma roubada de bola do Gabigol. Isso aqui personificou o que foi o Flamengo, o que fez o Flamengo no período de bola coberta. O Flamengo não permitiu que o Palmeiras tivesse bola descoberta para que ele desse esse passe em profundidade e ganhasse na transição ofensiva. Deu muita dificuldade ao Palmeiras nesse período. E o gol passa com uma marcação alta e forte do time do Flamengo, o Gabigol consegue fazer a recuperação da bola. Mas o que a gente tem que observar é que Bruno Henrique, Gabigol, pelo lado direito o Everton Ribeiro, Arrascaeta, mais próximo aqui o Diego, também teve a oportunidade de iniciar a partida, Gerson, Felipe Luiz e o Isla. Olha a quantidade de jogadores do Flamengo no campo defensivo do Palmeiras no período de organização. O Flamengo se arriscou, é óbvio, é um risco, mas o Flamengo conseguiu, graças à sua marcação ativa e agressiva ao portador da bola, diminuir a capacidade de transição. Então o Gabigol faz a interceptação do passe, o Flamengo recupera a bola, Bruno Henrique encontra o Arrascaeta, o domínio escapa e aí foi aquela toda lambança dos defensores do Palmeiras e o Flamengo abre o placar 1-0. No segundo tempo o rendimento do Flamengo caiu. O Flamengo esperou ainda mais no bloco médio, mas congestionou a linha central, a faixa intermediária do Palmeiras. E o Palmeiras, mais uma vez, com um repertório muito fraco, com essa transição não acontecendo, parecia não saber o que fazer. Inclusive, o Abel Ferreira promoveu algumas substituições que não deram certo. O Palmeiras ficou com muita pressa, o Palmeiras não conseguia trabalhar a bola, perdia bastante a posse da bola. Isso, claro, foi minando, foi dificultando o jogo criativo do Palmeiras.
Mérito do Flamengo, conseguiu diminuir os espaços, conseguiu diminuir os períodos de transição, de cadenciar o jogo do Palmeiras, mas situava, como a gente observa, pelo lado esquerdo, com o Bruno Henrique, Gerson, Diego, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro, todos eles trabalhando na linha intermediária, tendo superioridade dentro do campo do Palmeiras e o Palmeiras com isso tendo mais dificuldades. E esse período de dificuldades do Palmeiras fazia com que essa pressa se transformasse em desorganização, sobretudo na transição defensiva. Então aquilo que o Flamengo tinha antes de iniciar a partida, que nós imaginarmos que é uma transição defensiva desorganizada, passou para o Palmeiras, que transformava a verticalidade, como eu falei, em pressa. E o Flamengo teve oportunidades no contra-ataque. Como a gente aqui observa, são 4 jogadores do Flamengo contra 5 jogadores do Palmeiras. O Flamengo não conseguiu aproveitar, ainda falta mais agressividade, mais leitura de jogo ao Bruno Henrique, para ele saber explorar e atacar quando esse espaço é criado, como a gente pode observar nessa imagem. De qualquer forma, o Palmeiras se desnorteou e se desorganizou no período de transição defensiva. E aí vem um ponto curioso na partida. O Flamengo estava dominando o confronto parecia estar favorável ao Flamengo, e aí começa o Rogério Ceni a promover aquelas mudanças. Desta vez, o Rogério Ceni tira o Arrascaeta, tira o Gabigol, tira o Gerson, que até sentiu em determinado momento da partida uma questão física, sentiu câimbras, promoveu várias mexidas, colocou PP, colocou Vitinho, colocou o João Gomes, colocou o Pedro. O Rogério Ceni desfigurou e mudou muitas peças. Inclusive, no momento que o Bruno Henrique sentiu, parecia que ele não poderia mais continuar a partida, o Rogério Ceni já tinha promovido 5 substituições. O Flamengo tinha um risco de ficar com 10 homens em campo. Mas a sorte estava do lado do Rogério Ceni nessa partida, que quando tem um cruzamento pelo lado direito do Vitinho, encontra o PP, que consegue marcar os números finais fazendo um bonito gol, pegou bem na bola, 2-0 para o Flamengo. Um grande resumo dessa partida pode ser também um grande resumo do que é esse campeonato. Não precisa de muito para ser campeão, não precisa de táticas mirabolantes, precisa apenas de organização e competitividade. E muitas das vezes a competitividade ela é um resultado de doação na organização defensiva. Foi exatamente o que o Flamengo fez. O Flamengo conseguiu se organizar defensivamente e diminuir a capacidade do adversário de potência. O que era bom do Palmeiras, a transição ofensiva, se tornou ruim, se tornou pressa. Mérito de um Flamengo que marcou ativamente e marcou de uma forma agressiva. Marcou convicto. Foi um Flamengo convicto, de que sabia o que fazer durante os 90 minutos. Então aquele Flamengo que fraquejou contra o Fortaleza, contra o Ceará, contra o Fluminense, ele enfrentou um Palmeiras de uma forma convicta e determinada. Sabia da importância dessa partida, sabia da importância desses 3 pontos. Por consequência, ele agora está mais próximo da ponta da tabela, que assim como o time do Abel Braga, o Internacional, não é brilhante, não tem nada mirabolante taticamente, está apenas competitivo, e o Flamengo vai seguindo esse caminho e, por consequência, poderá se aproximar do título. As escolhas do Rogério Ceni podem ter sido estranhas, algumas substituições também. Fato é que deu certo. De uma maneira ou outra não foi brilhante, mas deu certo e o Flamengo venceu. Próximo jogo, o Flamengo terá a ausência do Bruno Henrique. Vamos tentar descobrir e tentar imaginar o que fará Rogério Ceni sem o seu principal homem de velocidade e de força pelo lado esquerdo. Não vive uma boa fase, mas é fundamental nesse período de construção da organização ofensiva. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui, agradeço a vocês o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, um forte abraço a todos e tchau, tchau.